Globoesporte.com e agora sim, a gente volta com o bate-papo esportivo com o Conrado Balucci e o Antônio Carmo. Agora sim, muito bom dia para você que está conosco aqui em Primeira Hora Regional. Muito bom dia para o mestre Antônio Carmo. Acontece, né, Carmo? Se ontem no Beira-Rio os caras soltaram um papelzinho antes da hora, o som também aqui deixa de funcionar antes da hora também, mas já está tudo resolvido para a gente falar de esportes a partir de agora. Bom dia, Carmo. Bom dia para você, Conrado Balucci. Bom dia a todos que nos acompanham, nos honram sempre com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo ano 20. A gente fala sempre, graças ao milagre da internet. Vai e volta. Hoje é essa modernidade que a gente tem. Aproveitando, mandar um grande abraço aqui para o Diácono Alexandre, torcedor do São Zé, da Portuguesa também, do São Zé, indignado com a punição. São Zé vai ter que pagar 2 jogos de punição aí, não poderá atuar no Martins Pereira, está assim por enquanto. E também, claro, a gente tem a Milclean como grande parceira lá com o seu Otávio Alves, que é realmente um dos maiores empresários, um grande torcedor do Taubaté também, do futebol, e junto com ele o Eliseu, que está sempre nos prestigiando, grande Eliseu, Moacir, Paulo Celso, a rapaziada toda que está sempre ligado com a gente aqui no Bate-Papo Esportivo, viu, Conrado? Grande, Carmo. Aproveitar, você falou da Milclean, mandar um abraço para o Badu também, Sim. que é o diretor-geral da Milclean aqui no Litoral Norte. O Badu que é santista e há uma semana ele não quer falar de esportes comigo mais, viu, Carmo? Não quer falar de futebol, Badu. Será que aconteceu? Nos anos 60 não era assim, né? Milclean, que atende em todo o território brasileiro e também na Flórida, nos Estados Unidos, essa empresa espetacular que a gente tem a honra de ter aqui conosco já há muito tempo, participando conosco. No Bate-Papo Esportivo também já está há um bom tempo, sempre nos prestigiando. O torcedor santista tem que entender que o futebol é assim, o futebol é cíclico. E como eu digo sempre, que o futebol é feito de alegrias e tristezas passageiras. Às vezes, as tristezas demoram para passar também, dão trabalho, viu, Conrado? Mas segue a vida. E acho que o que deve ser pior para o torcedor santista, aproveitar falando em Santos, mandar um abraço aqui para o Cardim, Luiz Carlos de Melo Cardim, aniversário Opa, dele, viu, Carmo? Que é jogou muita mesmo? bola também. É Meninos da aniversário do Vila. Cardim. Cardinho fez Jogou parte bola do por time Santos. fez parte da geração Meninos da Vila, a primeira, do técnico Chico Formiga. Ele me contava uma vez, conversei muito com ele, quando chegou Ailton Lira, vindo da Caldense, para jogar no Santos, e ele estava lá com o Pita, com aquela molecada, e o Ailton Lira já mais velho um pouco, né? Chegou com aquela chuteirinha, aquele tempo era assim, Conrado, os mais jovens hoje não entendem isso. Com a chuteirinha nos dedos, Não assim, sei. você colocava uma chuteirinha em cada um, e assim, chegava e falava, quem é o rapaz, tá chegando aí? Eu venho lá de Poços de Caldas, que é bom jogador. Bom, tem jeito não. Aí foram lá para bater bola, aí o Toledo pegou a bola com a perninha esquerda dele, os caras ficaram parados. Meu Deus do céu, o que é isso? E o Cardinho fez parte daquela geração, atuou no time do Santos, campeão paulista de 1978, campeonato que acabou só em junho de 79, na final contra o São Paulo, com Newton Batata, que tinha vindo do Atlético Paranaense, Pita, Zé Carlos, Juari, João Paulo, né? Aquela rapaz. E tinha os velhinhos também, o Flávio, o Vitor no gol, o Vitor que depois jogou no Taubaté, o Nelsinho Batista na lateral direito, o Gilberto Sorriso na lateral esquerda, enfim. O Cardinho fez parte dessa geração. Ele viveu grandes momentos de futebol. Fica aqui meu abraço para o Cardinho. Boa, boa, muito bom. Ele que, inclusive, tem uma passagem aqui que o Zico deu uma entrevista dizendo que teve um jogo aí que um dos marcadores mais chatos que ele já teve ali foi o Cardinho. O Cardinho leva isso pro resto da vida, que marcar o Galinho não é Tá bom. fácil não, hein? E não era E muita a achar um função jogo dele, né? E achar um jogo também que o Zico não tenha arrebentado foi difícil. A gente procurou esse jogo aqui no YouTube, foi em 1980, Santos, Flamengo e Santos no Maracanã. E achar um jogo aqui que o Zico não tenha arrebentado foi uma tarefa difícil. Bom, Carmo, vamos falar de Libertadores então. O Flamengo ontem ratificou o seu favoritismo para cima do Internacional, né? 3 jogos, uma sequência de 3 jogos, 3 vitórias do Flamengo, 2 pela Libertadores, uma pelo Campeonato Brasileiro. O jogo começou 20 minutos atrasado, né? Aí a gente apurando a informação é que alguém apertou o dedo errado lá, aqueles papéis picados para fazer a festa era de uma possível classificação do Inter.
Ainda bem que já adiantaram a festa, né? Porque não teve classificação nenhuma. Deu o Flamengo 2-0 com mais um do Pedro. Tem a chamada trilogia, né? Essa daí foi uma trilogia Flamengo e Internacional, que pode ser comparada com De Volta para o Futuro, né? Com os jogos do passado, obviamente, e o Flamengo se dando bem nos 3 jogos, ganhou os 3 jogos, né? E o jogo mais difícil foi o primeiro no Maracanã, quando fez 1-0, e no segundo tempo correu riscos. No segundo jogo, que foi o jogo do Campeonato Brasileiro, ali não teve graça. O Inter com o time principal já não é grande coisa, com o time reserva, então, o Flamengo passeou 3-1. E ontem poderia ter sido mais, em nenhum momento da peleja o Flamengo foi ameaçado pelo Inter, fez um gol logo lá, teve 2 gols anulados por impedimento, fez depois o segundo com o Pedro, teve o Arrascaeta jogando de novo um grande futebol, e até o Plata, que eu acho que é um jogador muito comum, né? Para jogar no Juventude aí de São Sebastião, ele tem que fazer teste, mas o Plata jogou bem, ajudou o Flamengo lá, mas o Pedro é o titular, até que ele resolve os problemas lá com o Felipe Luiz, com a diretoria, né? Andou ficando estressado por lá, e foi. E esse caso do papel picado é muito típico do futebol argentino. Lembra-se você da Copa, não vai lembrar, os mais novos, da Copa de 1978, né? Todos os jogos eram feitos lá com muitos papéis picados. Quando o time entrava em campo, a torcida jogava e ficava o gramado, né? Raramente era parado também, o jogador escorregava ali nos papéis, aquela coisa toda. Era comum do futebol argentino, depois foi proibido também ontem, foi isso que aconteceu. Os papéis eram para ser jogado depois. O Inter está classificado, vamos fazer uma festa de papéis picados. Deu tudo errado, né, para o Internacional, que a torcida apoiou, fez a chamada Rua de Fogo na chegada do Inter, mas convenhamos, né, eu tinha dito aqui, conversando com o Cláudio Nicolini, antes da 36ª férias dele deste ano aqui, a gente conversava, o Conrado ia falar, o Flamengo é muito favorito, pode passar o Inter, mas o Flamengo é o favorito aí nessa batalha. E passou ontem com sobras. Há uma diferença muito grande do Flamengo e Inter. E aí, ontem muita gente criticando lá do Sul, o Alan Patrick se escondeu do jogo e tal. Quando foi que ele apareceu? Ele não é jogador de time de jogo grande, é jogador de time pequeno, sabe? Perdão, de time pequeno, jogador de jogo pequeno. Quando é jogo grande, assim, tal, não vai, não faz essas coisas todas, não dá. E chegar aí vai para a seleção, então, pelo amor de Deus, só se for de Master, né? Esquece isso. E o Flamengo, que é o melhor time do Brasil, confirmou isso. Se for nessa batidinha aí, e para mim hoje já está, eu vou até arriscar aqui, já está aí praticamente com os 2 pés na final da Libertadores. Ele vai pegar o Estudiantes, né? Na próxima fase. Favorito para passar pelo Estudiantes. Passando, ele pega o vencedor de Racing e Vélez. O Flamengo vai disputar um mini campeonato argentino agora, né? Primeiro ele pega o Estudiantes, depois ou Vélez ou Racing, e aí vai para a final, né? E na final pode dar uma final brasileira contra o São Paulo, contra o Botafogo ou contra o Palmeiras, reeditando 2021, Montevidéu, que o Flamengo está doido aí para ter a possibilidade de uma revanche, né? E vamos ver o que acontece. Então, meu amigo, o Flamengo está realmente sobrando neste momento. Ele teve uns percalços aí, mas ele tem o melhor time, o melhor elenco, no meu modo de entender, do futebol do Brasil. Foi eliminado da Copa do Brasil sem problemas, não teve traumas, como teve o Palmeiras, que foi eliminado pelo Corinthians, e a torcida foi lá, quis bater em todo mundo, quis invadir o CT, aquela coisa toda, só prejudica o time, né? E a torcida aceitou com parcimônia, com tranquilidade. Não, tá bom, vai. A gente, afinal de contas, o Flamengo foi finalista dos 3 últimos campeonatos da Copa do Brasil, ganhou 2, é o atual campeão, então tá bom. E aí fala assim, vamos ganhar a Libertadores? Vamos. E hoje o Flamengo, para mim, é inquestionavelmente, principalmente depois do jogo de ontem. O futebol muda muito, claro, Conrado. Daqui a pouco tem um tropeço aqui, outro ali, não sei o que e tal. Mas, assim, como gostavam de dizer os antigos comentaristas, no frigir dos ovos, o Flamengo é o favorito para ganhar a Libertadores. Sem dúvidas, né? Tem um dos grandes centroavantes do Brasil no banco, né? Que é o Pedro. O Felipe Luiz até deu uma entrevista ontem dizendo que o repórter perguntou, né? O Pedro é um problema, né? Essa situação do Pedro é uma dor de cabeça. O Felipe Luiz até falou assim: o problema, o Pedro para mim é solução, só que ele tem que querer, né? Se ele quiser treinar como os outros treinam, o Pedro é titular indiscutível e ele mostra a cada jogo que ele
contra o Inter, nos últimos 2 jogos, ele fez 3 gols, né? Então o Pedro é um centroavante muito importante. Você falou da trilogia do Flamengo, para o torcedor do Inter foi uma tristelogia, né? Ô, Carmo, que beleza, trocadilho. Maravilha. Trocadilho infame que você fez. O Pedro, só para dizer do Pedro, problema, o Felipe Luiz, eu diria, problema para os adversários, né? Problema para mim se ele estivesse no Palmeiras, por exemplo, né? Fazendo gol em mim aqui, o Palmeiras queria contratá-lo, né? E o Flamengo nem abriu negociações. Boa. Carmo, você falou, adiantou bem aqui a questão do jogo do Estudiantes com o Cerro Porteño, né? Que o Estudiantes tá no caminho do Flamengo agora. O jogo do Estudiantes e Cerro Porteño ontem que foi para o intervalo, uma confusão danada, né? Teve torcedor caindo da arquibancada. Foi outro jogo, não, perdão. Estudiantes e Cerro Porteño foi normal, foi 0-0. Independente e Universidade do Chile Sul-Americana, a gente vai falar daqui a pouco, verdade. Troquei as bolas aqui, vamos voltar. Estudiantes e Cerro Porteño, que foi 0-0. O primeiro jogo tinha sido 1-0 para o Estudiantes jogando no Paraguai, ontem na Argentina 0-0. Então é isso aí. Me perdoe, Antônio Carmo, agora sim, Sul-Americana falando. Não tivemos brasileiros ontem em campo, mas tivemos esse jogo, Independiente e Universidade de Chile. O jogo foi para o intervalo, né? Tava 1-1, e aí começou uma confusão danada no estádio, o Rojão, as torcidas se atacando com fogos, torcedor caindo na arquibancada. Que cena horrorosa, hein, Carmo? Horrorosa. Lembrou os velhos tempos de Libertadores dos anos 60, 70, que era assim, aquelas brigas, sabe? Aquelas batalhas campais, essa aí foi na arquibancada, coisa feia, que não pode. O futebol nunca permitiu isso, nunca pode permitir isso, e o futebol moderno, principalmente, não pode admitir um fato desse ter ocorrido ontem lá na Argentina. Dezenas de torcedores feridos, o jogo foi reiniciado no segundo tempo, parou aos 2 minutos, no primeiro tempo estava tudo bem, no intervalo, pelo que dá para acompanhar de longe, vendo aí as informações que chegam, né, Conrado? Começou tudo com a torcida da Universidade do Chile, visitante, e tacou fogo lá no monte de coisa, começou a jogar cadeiras lá pro lado da torcida do Independente, e aí a reação foi imediata. No segundo tempo, o juiz ainda recomeçou o jogo, teve 2 minutos, viu que não tinha condições, parou. A Conmebol já informou que não haverá a continuidade do jogo, a continuação, acabou, e ela vai resolver agora protocolarmente, lá com o seu departamento jurídico, o que vai ser feito. Se os 2 times serão eliminados por conta das suas torcidas, se só um, aí nesse caso eu acho que tiver a pena mesmo por conta da torcida, vai cair para o time da Universidade do Chile, que estava se classificando com 1-1, porque ele havia vencido o jogo de ida por 1-0. Mas são fatos que rodaram o mundo, obviamente, hoje é muito mais fácil, as imagens, e que é caso de polícia, né? É por isso que, às vezes, o futebol afasta o torcedor, aquele que gosta de ir no futebol, no campo, para ver um bom jogo de futebol. Não, eu não vou lá, não. Pode acontecer isso. Profundamente lamentável, desprezível, isso aí que aconteceu. Deveria punir as 2 torcidas agora, sei lá, ver o que aconteceu e deixar fora aí 1 ano. Mas não acontece. Aconteceu com o Santos aí, quando foi rebaixado no Brasileiro, aconteceu com o Coritiba, quando foi rebaixado no Brasileiro. Eles dão 10 jogos de portões fechados, o clube cumpre 3, os outros jogos são pagos com cestas básicas, e tudo isso vai motivando o torcedor a fazer isso aí. Então, esquece isso aí, porque, olha, é nojento um negócio desse. É nojento, até porque se eliminassem os 2, aí a Conmebol ia falar, tá, e a gente coloca quem agora aqui no confronto? Então eles preferem isso, fechar o olho do fato. Né? Por aí, Faria, eliminava os 2 e já passava o adversário deles aí. Tá, pronto, passou, já vai direto para a semifinal. Eu, olhando ontem, eu pensei nisso, eu faria isso daí, né? E já deixava resolvida essa situação aí. Quem vai pegar o Alianza Lima, né? Que se classificou ontem a bater a Universidade Católica, né? Universidade do Equador. Então, pega e fala, já passou a Alianza Lima, vai para a semifinal e pune os 2. Mas a gente sabe que o futebol tem um envolvimento fora a bola rolando, fora a torcida, aquele envolvimento extra-campo, Conrado, que é maior e é o que dita as regras no futebol. Infelizmente, realmente cenas lamentáveis, como você disse, né, Carmo, começaram a colocar fogo na arquibancada, aí teve torcedor que despencou de lá de cima. De cima.
Não sei se teve alguma morte. Ontem falavam de 2 mortes, mas nada confirmado ainda ontem à noite, Ainda após nada a bagunça confirmado, toda, né? né? É. Eu costumo, quando sai um lance bonito do futebol, que a gente comenta de manhã aqui, se você não viu, veja, dá uma olhada aí, que teve um lance bacana. Isso aí eu digo, não veja não, esquece, não fica olhando essas bobagens, Não. não, que é degradante. É. É que nem invasão de campo, né, Carmo? Que a TV É, agora tomou uma. não Agora, já de um mostra, bom né? tempo, né? Tomou essa atitude de não mostrar É, para não incentivar. Porque antes os caras mostravam, né? exatamente. O cara entrando e É, tal, e não. levando uma rasteira da polícia, aquela coisa toda, sendo preso, saindo aplaudido pela torcida dele, aquela vergonha toda. Exatamente. Ô, Carmo, outros 2 jogos ontem da Sul-Americana, como você já adiantou, o Aliança Lima venceu a Universidade Católica 2-1, também está classificado, e o Bolívar fez o que se esperava mesmo. O time do Cienciano é bem fraquinho, né? Bolívar ganhou os 2 jogos e também está classificado para a próxima fase aí da Sul-Americana. Então a gente passou aqui a Libertadores e a Sul-Americana de ontem, e hoje tem mais jogos, e hoje com brasileiros em campo, né? Pela Sul-Americana, o Galo joga contra o Godoy Cruz, venceu o primeiro jogo 2-1 em casa de virada, num aperto danado, e hoje vai jogar contra o Godoy Cruz lá na Argentina. Lanús e Central Córdoba também jogam. Jogo encardido pro Galo, né, Carmo? Já que a gente já tá na Sul-Americana, a gente Bastante. segue aí com ela. Bastante, porque é o seguinte, o Atlético ganhou na Bacia das Almas, né, do Godoy Cruz aí, no jogo de ida semana passada lá na sua arena, 2-1, graças ao Hulk, que a gente citou aqui na semana passada. No domingo perdeu em casa do Grêmio por 3-1, a torcida ficou brava. E olha, se o Atlético perdeu hoje, foi eliminado por Godoy Cruz, amanhã a chegada do clube lá em Minas Gerais, pode ter certeza, vai ser tensa. Porque daí acabou pro Atlético, como acabou pro Inter, a gente não falou isso ali, do jogo do Inter e Flamengo, falamos do Flamengo com todos os méritos, para o Inter acabou o ano, o Inter agora batalha naquela honrosa quarta, quinta, sexta colocação do Campeonato Brasileiro para tentar vaga na Libertadores, porque campeão não vai ser. E também somar pontos para fugir do rebaixamento. E o Roger Machado, se não ganhar do Cruzeiro domingo em Belo Horizonte pelo Brasileirão, corre um sério risco de ser demitido. Então, voltando aí, pega o Atlético nessa situação. Se for eliminado pelo Godoy Cruz hoje, a chance do Cuca sair também é grande. O Atlético não está jogando bem, gastou muito dinheiro e não está bem, não. E hoje, olha, vai ter trabalho lá na Argentina contra o Godoy Cruz. Está mal, não ganha de ninguém, mas que deu trabalho para o Atlético em Belo Horizonte e hoje será assim, é o que se imagina, né? Para ver o que vai acontecer. Até surpreendentemente. E pela Libertadores, LDU e Botafogo, né, cara? A gente já comentava aqui até semana passada que vai ser um jogo duro para o Botafogo contra a Acho LDU. duro. Lá em Quito não é fácil jogar na altitude. Palmeiras Universitário, aí é um jogo mais protocolar, né, Carmo? O Palmeiras passeou no jogo de ida e ainda tem River Plate e Libertad hoje à noite, finalizando aí a rodada da Libertad. Sim, vamos lá, o River Plate, né, jogando em casa, 80 mil torcedores hoje lá no seu maravilhoso Monumental de Núñez, muito favorito contra o Libertad. Basta uma vitória simples, mas nós estamos falando de Libertadores. O Libertad já segurou o River em casa. O River não está conseguindo render tudo isso desde a volta do Marcelo Gallardo, não ganhou nada. O ano passado teve a final da Libertadores no seu estádio, para mim era o favorito para ganhar, nem na final chegou, foi eliminado pelo Atlético Mineiro. Pois bem, tem que hoje ganhar o jogo aí para passar adiante, né? O Palmeiras realmente é um jogo protocolar. O Palmeiras, se for eliminado pela Universidade do Peru hoje em casa, fecha tudo, vamos transformar o Allianz Parque em campo de bocha, né? Fazer malha, qualquer coisa lá, mas não tem mais futebol, né? Não tem jeito, aí é inadmissível. Já era favorito demais para a série antes de começar. Abriu uma vantagem de 4-0. Pode perder por 3, né? Não é o River. Você lembra aquele ano que o Palmeiras foi campeão contra o Santos? O Palmeiras deu de 3-0 do River na Argentina, perdeu de 2-0 em casa. O ano sem E podia torcida, ser cada 3, né, pandemia, aquela Carmo? coisa. Podia ser 3-4, até porque o Anularam o River gol do teve um River. pênalti e um gol anulado, pelo VAR. Eu que detesto o VAR, aquele jogo ele salvou o Palmeiras. E aí, mas era o River, né? Uma outra situação. Agora, o Universitário, não. Palmeiras que não dê a sua parmeirada aí, faça o básico e passe com tranquilidade. Hoje é o que deve ocorrer, logicamente. O Palmeiras quer manter o pique aí também. Até agora só venceu na competição, quer mais uma vitória. Agora o Botafogo terá
exemplo do Atlético lá na Copa Sul-Americana, o Botafogo terá um problemão. Pior do que do Atlético, e como você enfatizou, joga na altitude de Quito, jogo bem mais difícil. A LDU é um time, em comparando lá com o Godoy Cruz, muito melhor. É um time que sabe jogar, é um time que em casa se impõe pela velocidade, por aquilo tudo. O Botafogo poupou vários jogadores contra o Palmeiras domingo no Brasileiro, exatamente pensando nesse jogo aí. Tem uma vantagem mínima de um gol, não vai ser fácil. Às vezes o jogo é assim, né? Você imagina, nossa, o Botafogo vai sofrer, hoje vai ser difícil. Aí vem o Botafogo com uma vitória de 2-0, né? Pode ocorrer, porque é futebol que a gente está falando. Depende do andamento do começo, um gol no começo muda toda a história, mas a previsão, assim, daquilo que a gente já acompanha é que o Botafogo terá trabalho, muito trabalho hoje, jogo difícil. E tem time para isso, viu? E, Carmo, só para a gente finalizar o Palmeiras aqui, o Palmeiras apresentou o lateral esquerdo, o Jeff Teck, veio da base do Fluminense, estava jogando no Rangers da Escócia, reformulando as laterais do Palmeiras também, né? Como é que é o nome do rapaz aí, por favor? Jeff Teck, glorioso Jeff Teck. Olha que beleza. É nome, sobrenome ou apelido, né? Totalmente diferente, né? Não, nem o torcedor. Você já tinha ouvido falar dele? Olha, eu duvido, Não, nenhum sinceramente torcedor não, do cara. Palmeiras tinha ouvido falar dele. Depois a gente fica sabendo, surgiu na base do Fluminense, foi lá para o Rangers da Escócia, foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Escocês do ano passado, o que convenhamos, não é muita coisa, né? Ser eleito o melhor lateral do Campeonato Escocês, meu amigo, olha, não dá para você falar, né? É um futebol absolutamente pequeno. Cara, Bom, tá aí, o Palmeiras foi, ele vem para ser reserva do Piquerez, né? sem dúvida, foi que nem a credencial de Afonso, artilheiro da segunda divisão da Holanda, que o credenciou para ser jogador da seleção brasileira. Lembra dele? Lembro, o Dunga o convocou e a gente foi pesquisar, saber por que foi convocado, né? Porque tinha um bom empresário, né, com um bom trânsito ali na CBF, ele precisava ser vendido depois para um clube maior. Isso é muito comum no futebol brasileiro, na seleção. Isso é só ver, né, quando o jogador é convocado e aí vai, né? E aí o Palmeiras contrata. Realmente o Palmeiras dispensou os dois laterais direitos velhos, lá o Mike, que foi para o Santos, Marcos Rocha, que foi para o Grêmio, está com dois jovens, lá o Giai e o Kevin, que chegou aí. Esse a gente conhecia do Atlético Paranaense, estava no futebol inglês, eu acho, e aí são jogadores melhores. Tem que reformular, né? Na lateral esquerda tinha o Vanderlan, que foi um desses jogadores da base do Palmeiras, que foram bem na base, mas não, no profissional não, ficou devendo, né? E ficou marcado para aquele jogo lá contra o Chelsea, principalmente, na eliminação do Palmeiras da Copa do Mundo, e aí foi para o Bragantino, onde o Palmeiras tem ali uma filial praticamente, vai fazendo um trabalho com o Red Bull de Bragança, e aí agora traz um outro jogador para reformular. O Palmeiras vai trazer mais jogadores ainda, está fazendo uma grande reformulação, pensando já para 2, 3 anos à frente, e isso é o futebol moderno. Isso tem que ser bem feito mesmo, tem que ser trabalhado com essa maneira aí de olhar mais para frente. Boa! Deixar um abraço aqui para o Amarildo Correia, que está sempre com a gente aqui no Bate-Papo Esportivo, o Reginaldo Nogueira Peixoto, dizendo que o Mengão passeou no Sul, o André Godoy está aqui também mandando um bom dia, a rapaziada com a gente aqui no YouTube. Carmo, tivemos ontem, para alegria do Santista, o complemento da rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo que estava atrasado, foi um complemento, né? Um jogo que estava atrasado, Juventude Vasco, Juventude 2-0 para o Cláudio Nicolini terminar de arrancar os cabelos aí. O torcedor do Santos deve estar bravo. Se fosse assim, né? O Vasco ganhou de 6-0 do Santos, o Juventude ganhou de 2-0 do Vasco. Se jogar Juventude e Santos domingo, é 8-0 para a Juventude, tá certo? É a conta que a gente faz nessa matemática que não existe, tá certo? Por isso, cada jogo é um jogo, cada jogo tem a sua história no futebol. E o Vasco da Gama, aquele jeito, deu uma alegria, né? Ele foi lá, ele tirou 3 balde de leite da vaca leiteira e quando foi sortar, meteu o pé nos baldes, derrubou tudo, não sobrou nada, aquela velha história, né? E perde do Juventude. O Santos falou, precisava fazer 6-0 em nós, podia fazer 3. E pegava mais 3, ganhava do Juventude, praga de Santista. O Vasco que se cuide aí. O Vasco, aquele jogo foi fora da curva, né? Não tem nada a ver com o Vasco atual. Ontem, para mim, qual é o Vasco atual, na sua opinião, Conrado Balucci? É o Vasco que goleou o Santos ou o Vasco que perdeu no Juventude? Tenho certeza que o torcedor vascaíno mais sensato é o de ontem, né?
É o de ontem, é o de ontem. Que fase, o Nenê, hein? O Nenê Que jogando faz. muita bola. Que fase do torcedor. O Bom, Nicolino ficaria estarrecido aqui. Com 15 segundos, tem um pênalti contra o Vasco, né? Cruzamento é, bate no braço é, do Piton, que contra o Santos deitou e rolou. O cara vai com o braço aberto na bola. Hoje, com essa maldita. Não precisa nem do VAR, né? Com essa maldita regra aí de extensão do corpo, de levar vantagem, não sei o quê. O cara pode ter que jogar sem braço hoje. Eu acho que os jogadores de é, defesa deviam entrar em campo hoje com os braços amarrados para trás, tá certo? A bola não bater, porque pode bater no dedinho, na mão, no qualquer. Aí o cara do Mirassol faz aquele pênalti, dando um tapa na bola dentro da área, não é pênalti. Mas esse do Vasco, tudo bem, na é. atual circunstância é pênalti mesmo, né? Com 15 segundos, entrou em campo já estava perdendo de 1-0. Aí não dá, né? Aí você vê posse de bola, 25% do Juventude, 75% do Vasco. Placar do jogo, 2-0 para o Juventude. Posse de bola não ganha jogo. E é o dinizismo, né? Aquela posse de bola no campo É defensivo. infrutífera, que o goleiro tem que se virar, tem que trabalhar, tem que jogar. Pra quê, né? Tem jeito não. É. E é contra as leis da física, né, Carlos? Já tentou correr longas distâncias ou em alta velocidade com os braços para trás? Amarradinho para trás, assim, não dá, pô. O Maravilha. zagueiro, Não, parece não, pipa de não. boliche, aquela pegadinha. Isso. Aquele pimbolim, né? Que os cariocas chamam de totó. Pimbolim. Pá, pá, aquele joguinho, aquele É, jogo ali. Tem que ser daquele jeito para a bola não bater no braço. Porque até eu comentei com você que segunda-feira, né, no VAR do Brasil, os caras que é. comandam o VAR, eles adoram duas coisas: é marcar pênalti de bola na mão ali, que foi ou não foi, e anular gol por causa de um impedimento milimétrico. Essas são as duas funções do VAR, estragando o futebol do Brasil. Mas eu ontem acho que o pênalti foi sim, não precisa nem de VAR, foi muito claro, né? Aí o jogador abriu bem o braço mesmo, e está na regra aí que não dá para fazer isso. Aí o Vasco perdeu 2-0 e pronto, toda aquela euforia do domingo já foi embora, e domingo ele pega o Vasco, né? Que vai enfrentar o Corinthians, o Vasco pega o Corinthians no domingo, tá certo? Boa, Carmo, muito bom. A gente segue acompanhando. Então, amanhã a gente vai ter bastante coisa para falar. Tem a rodada do final de semana, tem o nosso Sim. regional, tem o complemento de hoje da Libertadores, da Sul-Americana. E só para não deixar passar, viu, Carmão, um destaque regional, o Pinda joga, né? Pelo Campeonato Paulista, o Pinda Futsal joga aí contra a equipe do Praia Grande. Tá ali no meio da tabela. A gente já falou também desse jogo aí no meio da semana, mas só para destacar que o jogo é hoje, né, Carmão? Continua o Campeonato Paulista, a gente já falou de São José, Taubaté e Pinda na disputa. Amanhã a gente fala aqui também, Conrado, da punição imposta ao São José Esporte Clube pelo TJD da Federação Paulista de Futebol. A Águia foi punida com a perda de mando de 2 campos, de 2 jogos. Terá que fazê-los fora do Martins Pereira. O primeiro deles, dia 30, contra o São Bento. A não ser que consiga aí uma liminar que venha a derrubar essa decisão, tá certo? A gente já está estourando o tempo aqui, Carol Serra está de cabelo em pé lá na nossa redação. Amanhã a gente fala então dessa punição do São José e muito mais. Obrigado, Carmo. Forte abraço para você, uma ótima quinta-feira para todos que nos ouvem também. Muito obrigado, Conrado Balucci, para você um grande abraço aos amigos todos que nos honram, sempre com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Excelente quinta-feira, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. 8 horas e 45 minutos.